Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que estiveres a ver este vídeo, esta live. Hoje vamos estar aqui a falar sobre autoconhecimento e vida com sentido. Vamos estar aqui com uma PA que vai estar a fazer a sua primeira live pela primeira vez, então para mim é sempre um gosto receber aqui pessoas pela primeira vez. Eu digo-lhes muitas vezes a elas, quando eu lhes desafio a fazer assim lives pela primeira vez, com o ambiente de treino perfeito para elas treinarem, para elas colocarem fora desta zona de conforto, é aqui, né? Que é um ambiente seguro para elas poderem aqui começar a falar e colocar a sua voz para fora. É uma coisa que eu tenho muito gosto de fazer, é pegar em pessoas que não se sentem confortáveis, que não têm assim tanta confiança, e fazê-las perceber que todas nós temos uma voz, todas nós temos alguma coisa em que podemos influenciar o outro, todas nós temos alguma coisa em que podemos impactar a vida do outro. Eu também estou aqui pela primeira vez. Oh, meu João, saudades tuas. Estás aqui pela primeira vez, estás nada. Estás nada, tenho saudades tuas. Que mais falamos? Já tenho aqui a minha Helena. Fátima também está aqui, tenho aqui Ricardo, boa noite, boa noite, boa noite. Já aqui a aguardar, acho que a Helena já fez aqui o pedido. Pela primeira vez, não sei muito bem em que botão carregar, como começar. Ai, um beijinho muito grande para ti, para a minha maravilhosa também. Vamos ver aqui se a Helena consegue entrar. Ok, deu. Ok, acho que agora tens que virar a câmera. Isto normalmente acontece, a câmera normalmente está sempre ao contrário. Ok, já está. Olá! Olá, Petra, boa noite. Estás boa? Tudo bem, pronto. Finalmente, não é? Vamos pôr em prática aquilo que já anda a ser adiado há algum tempo. É verdade, porque nós já tínhamos falado em fazer uma live, mas tu na altura não te sentias assim muito confortável, não é? Então fomos aqui, deixa-me só aqui centralizar a câmera aqui. Pronto, isto entra. Ok, está ótimo assim. Como é que tu estás? Estás bem? Estás pronta para conversarmos aqui um bocadinho sobre autoconhecimento, vida com sentido? Então, vamos caminhando e a conversa vai. É a minha primeira live, por isso. Olha, Eu já andei a vigiar como é que tu fazes, a ver muita coisa, pronto, para ganhar aqui um bocadinho de experiência. a experiência ganha-se fazendo. Isso é uma coisa que eu já te deixo para ti, acho que eu te passo isto muitas vezes, deixo para toda a gente, é que nós não temos que ser perfeitos. Ainda há bocadinho, há uma hora e tal, saiu um post da minha página, umas fotos de um evento que eu tive a participar, e que eu escrevi lá que a necessidade de certeza, ela diminui quando nós nos permitimos curtir com a incerteza. Então fazer coisas sem termos muito bem certeza de como é que aquilo vai correr, mas simplesmente arriscarmos. Porque a verdade é que nós não temos que ser perfeitas. Eu posso me enganar aqui numa palavra, daqui a 5 segundos as pessoas já esqueceram que eu me enganei. Então eu não tenho que ser perfeita, não tenho que falar tudo de uma maneira mega estruturada, vamos apontar os erros todos. Não vais nada, que eu sei que não vais. E, e é isso, é permitir-nos também errar, e vamos percebendo que errar não é aquele bicho de sete cabeças que nós pensamos que é. Nós erramos e aprendemos e vamos melhorando ao longo do processo. E para mim é um gosto enorme ter-te aqui, uma pessoa introvertida, uma pessoa tímida, aqui a fazer uma live pela primeira vez. Para mim é um gosto. Temos aqui a Flora a dizer boa noite, Fátima a dizer vai, Leninha. Então, olha, só tem tudo para dar certo, vai correr bem. Para começar assim a descontrair, apresenta-te. Quem é a Helena? A Helena é psicóloga, pronto, mas lá está, e com o meu processo que eu fui fazendo, trabalhar a minha personalidade, eu percebi que sou muito mais que psicóloga, pronto, e também tenho cada vez dedicado mais tempo a outras partes além da psicologia, e tu sabes que a nossa profissão é uma profissão que nos desgasta muito. Pronto, e na universidade dizem-nos que nós vamos conseguir sempre separar, não é, a parte da profissão, da vida pessoal, só que nem sempre é assim, pronto, e realmente nós precisamos mesmo de sair da nossa profissão e dedicarmos-nos também a outras áreas de vida. Pronto, e realmente estavas aí a falar do autoconhecimento e o autoconhecimento realmente vai muito além de nós sabermos quais é que são os nossos pontos fortes e fracos, não é? Pelo menos saí da universidade, não sei tu, Petra, com aquela ideia de conhecermos, conhecer o quê? Pontos fortes, pontos fracos.
Pronto, e eu percebi que não, realmente o autoconhecimento é mesmo ir mais a fundo na nossa personalidade. Pronto, e eu Uhum. percebi realmente que fazia falta, tanto também para a minha profissão e também para a vida pessoal, eu investir aqui mais na minha personalidade, que era parte da minha terapia que fiz, que investi, que foi muito útil. Pronto, não é fácil trabalhar a nossa personalidade, lá É está. engraçado ouvir isto de uma psicóloga. Ainda hoje de manhã dei uma aula que me convidaram para dar e eu dizia que os profissionais de saúde são os piores clientes da área da saúde. Porque eu própria, enquanto psicóloga, havia muito tempo de começar a fazer terapia. E, e às vezes é engraçado quando nós dizemos isto, realmente não é fácil fazer terapia. Mas nós somos profissionais com os quais as pessoas fazem terapia. Só que quando é relativamente aos nossos próprios processos, não é nada fácil. Está aqui a Mayra a dizer confere. A Mayra é enfermeira. Então confere. Os profissionais de saúde são os piores clientes na área da saúde porque achamos sempre ao que não precisamos, ou vamos adiando, vamos empurrando com a barriga. E existe às vezes muito esta crença de que os psicólogos, só por fazerem um curso na área da psicologia, que são mega resolvidos. Não, nada disso, não é? Até porque nós não vamos para um curso para nos trabalhar a nós. Vamos aprender a trabalhar com os outros, mas ao mesmo tempo eu acredito que não é possível trabalhar com os outros sem nós também estarmos trabalhados, porque senão até corremos o risco de estar a levar para as consultas coisas que são nossas que nem são do outro, não é? E se nós não nos conhecermos, se nós não sabemos quais são os nossos monstrinhos, as nossas feridas, aquilo que é nosso, nós corremos até o risco de misturar os nossos traumas com os traumas dos outros, as feridas dos outros com as nossas feridas, e fica tudo uma grande confusão. Então a importância também de nós, enquanto psicólogos, temos uma responsabilidade acrescida em cuidarmos de nós e do nosso processo e também passarmos por este processo de autoconhecimento, não é? Não sei se também sentiste a mesma coisa. Sim, literalmente, porque lá está a universidade e eu, lá está, como eu te disse, eu também andei aqui a sondar a parte das lives e não sei o quê, e realmente fui vendo vários feedbacks de pessoal de psicologia e acho que vou vendo mais ou menos a mesma coisa, que a universidade não nos prepara-nos muito a nível técnico, a nível de trabalhar a nossa personalidade, autoconhecimento, nem por isso, não é? De nós sermos até avaliados e pensar sobre nós próprios, porque nós somos muito programados para avaliar os outros, não é? Já acho que é muito importante também estar, e claro, estando nesse cenário, claro que nos vai dar também uma bagagem muito importante para a nossa profissão, e não só para a nossa profissão também, mas não só. Pronto, e é por aí, Quando é pronto. que tu começaste a perceber, só ler aqui o comentário da Flora, precisamos estar transformadas para transformar? Acredito muito nisto. Acredito que nós não temos, isto às vezes também é outra crença que existe associada aos psicólogos, que é nós não temos que passar por todos os problemas que nós acompanhamos as pessoas, tá? Não temos que ser viúvas, divorciadas, ser mães, termos passado por um burnout ou por um assédio, ou não precisamos passar por tudo aquilo que nós acompanhamos as pessoas, não é? Mal de nós temos que passar por todas as experiências, mas passar pelo nosso próprio processo, né? Passar pela nossa, passar pelos nossos traumas, né? E conseguirmos gerir os nossos traumas e as nossas feridas. Não precisamos ter tudo resolvido para conseguir ajudar o outro, mas temos bastante consciência de quem nós somos e do nosso processo interno. No fundo é também saber que já foste fazendo um caminho teu e que hoje em dia já tens uma estrutura de maior confiança, era como tu estavas a dizer no início da consulta. Claro, a minha essência de personalidade é introvertida, não é? Mas é um traço de personalidade que eu não deixo como limite, que ele hoje em dia está muito bem trabalhado. No fundo, para eu ser uma pessoa assertiva, para eu marcar o meu lugar, ou seja, aquela ideia de mesmo até quem me está a ouvir e até essa imagem introvertida, pensa que é aquela pessoa que tem que estar sempre, se calhar, mais evitativa, não dar opinião, isso é totalmente errado. Se este traço de personalidade for bem trabalhado, realmente nós não vamos deixar de ocupar o nosso lugar, porque realmente, e eu percebi muito isso no meu processo, a autoconfiança é muito importante. Não é nós acharmos a última bolacha do pacote, não é? Mas realmente saber o valor que temos e o lugar que ocupamos. Pronto, é realmente muito importante e sem dúvida que a tua comunidade, não é? Onde eu também já Não, acabei. não gosto Nossa, que vocês dizem a tua. sim, a nossa é uma comunidade também que tem ajudado muito, claro que é algo mais em grupo, mas também tem ajudado muito porque
depois isto é um grupo que tu vês várias experiências e é literalmente, ok, eu não estou sozinha, há mais pessoas a trabalhar, né, a trabalhar a relação com elas próprias, é como tu estavas a dizer, as coisas não vão estar resolvidas a 100% e eu trabalho muito isso nas consultas. Nós não estamos a trabalhar aqui para os 100%, né? De ser confiante a 100%, ser assertiva a 100%. É o que eu digo, eu hoje em dia sim, sou uma pessoa mais assertiva, mais confiante, mas não é 100%. Consigo sê-lo, não é? É um caminho que vai haver sempre partes a trabalhar, mas claro, os 100% também é uma ilusão, porque às vezes, e era como estavas a dizer no início da live, às vezes uma pessoa, e também se calhar da nossa educação, o medo de errar, aquela perfeição, parece, não é? Parece que estamos sempre aqui a trabalhar para os 100%. E como nunca vamos lá chegar, por isso é que depois vem esta questão da insuficiência que tu falas muito, não é? Na tua página. Parece que nada do que fazemos é suficiente. E não nos conseguimos contentar com aquilo que temos. Eu recentemente ouvi esta palavra num vídeo e ficou-me na cabeça o contentamento, que tem a ver com, ok, eu quero mais, né? Eu ambiciono chegar a 100%, mas também a verdade é que o dia que chegamos a 100% é o dia que já não estamos aqui a fazer nada, né? Porque se não tivermos mais nada para melhorar, o que é que estamos aqui a fazer? Mas esta parte do contentamento é de nós estarmos, ok, eu quero mais, mas estou satisfeita com aquilo que eu tenho, estou satisfeita com a pessoa que eu sou hoje. É como estavas a dizer, se calhar tu queres ser ainda mais assertiva, mas se tu olhas para a Helena de há um ano, tu não tinhas a assertividade que tens agora. Queres ser mais desinibida, né? Estar mais à vontade e expor-te mais, mas olhas para a Helena de há 2 anos, se calhar não faria uma live. E não estarias a falar tão bem, está bem? Como estás a falar agora. Então, ok, eu ainda não desenvolvi tudo aquilo que eu quero desenvolver. Eu própria também sinto a mesma coisa relativamente a mim, em tanta coisa, né? Eu não desenvolvi ainda tudo o que eu quero desenvolver. A minha capacidade de comunicação não está no 100%. Às vezes eu como as palavras, eu falo muito rápido, às vezes engasgo, me engano, mas se eu for olhar para a Petra de há 2 anos atrás, não tem nada a ver. Então, acho que é muito ter esta consciência e nós conseguimos valorizar o nosso próprio progresso e não nos cobrarmos tanto, não é? Porque também parte também muito aqui a questão da autocompaixão. Nós conseguimos ter esta compaixão por nós, não nos cobrarmos em demasia e conseguimos perceber que estamos realmente a viver um processo e não um 8 ou 80 e permitimos passar por este caminho de melhoria contínua. Sim, é o que eu digo, o nosso cérebro vai nos levar sempre ao 8 tipo ao 80, não há hipótese, mas nós temos que lutar contra o nosso cérebro, não é? Nós somos muito tudo ou nada. Pronto, só que é assim, é o que eu digo, às vezes há momentos na vida que tem mesmo que ser tudo ou nada e é com tudo ou nada que se vai É resolver. decisão, né? Quando temos que tomar decisões irreversíveis, imediatas e tem que ser. Tranquilidade, não se vai lá com calma, é assim mais. Pronto, mas realmente andar sempre nesse registro, não é? Muitas vezes, quer para o lado 8, quer para o lado 80, não é? Exato. E era o que eu estava então a dizer, realmente um dos pontos que eu desenvolvi muito também foi aqui esta capacidade do limbo entre passividade e agressividade, ok, né? Na parte dos estilos de comunicação, porque isto também está muito associado ao autoconhecimento. Como é que eu trabalho a minha comunicação e como é que eu passo a mensagem, porque Antes de ir realmente para a parte da comunicação, quando é que foi assim a altura? E é bom, eu gosto muito dessas conversas com propósito, exatamente porque vocês não sabem nada do que eu vou perguntar, e também porque traz a vossa parte profissional quando assim o justifica e também a parte pessoa, né? E eu gosto muito de fazer esta mescla de, ok, eu sou psicóloga e tenho a parte científica e tenho a ciência por detrás, não é? Que me sustenta, mas também tenho a Petra pessoa e também vou partilhando do meu processo. E às vezes, quando nós partilhamos o nosso processo, às vezes não, quando nós partilhamos o nosso processo, alguém pode ser inspirado, não é? E pode haver algum clique. Quando é que para ti foi assim o momento em que tu percebeste que precisavas olhar para ti, né? Que começou a fazer sentido e esta necessidade de eu preciso de parar, preciso de olhar para mim, preciso de mergulhar no meu processo, preciso de fazer este caminho de autoconhecimento. Tu lembras-te quando é que foi assim um momento ou o que é que te fez despertar para isso? não fosse um momento específico, eu acho que foi realmente muito também, muito aqui na questão de eu não estar a conseguir separar muito o trabalho da vida pessoal. E realmente aqui a parte do meu lazer, do meu descanso, ter ficado também já muito comprometida. Pronto. É assim, eu no fundo, eu sempre valorizei muito até a parte do autocuidado. Sempre foi, mesmo até antes de ser psicóloga, sempre foi uma área que eu gostei muito.
E realmente, mas lá está, nós não podemos dizer que nunca nos acontece a nós. Realmente, como a área exigente e a específica que eu trabalho, acabou por acontecer não haver esta separação e teres que dar muito, não é? E realmente as coisas ficarem mais desequilibradas, pronto. E percebi que o descanso, nós vamos buscar muita energia ao descanso, pronto, e não adianta queremos ser, tentar dar o melhor com as pessoas que nós trabalhamos, mas depois também não haver aqui esta parte connosco que está, pá, que está em dia, não é? Não é que vá estar em dia todos os dias, mas é como eu ouvi outro dia num workshop. Uma coisa é ser uma fase, outra coisa é também quando notas que já é um estado, já é algo permanente e um padrão em ti. Pronto, e eu acho que também mesmo a forma que tu me abordas a psicologia está a trazer muita parte do desenvolvimento pessoal, que, não é? E esbater aquela ideia que psicólogo é mesmo tem que se ter perturbações, e não tem que se ter perturbações de todo mesmo, até porque é o que eu digo, as perturbações é o outro lado da moeda, pronto, a psicologia tem um papel muito importante na inteligência emocional, na comunicação, ou seja, em várias frentes, pronto. A mim ajudou muito aqui na questão dos valores, pronto, como eu estava a falar, comunicação, assertividade. Automaticamente, tu também, quando te tornas uma pessoa mais assertiva, és uma pessoa que lida um pouco melhor com as emoções, sabe melhor o lugar que elas ocupam, porque as emoções são importantes, mesmo até a raiva, que é uma emoção que é Desconforto. muito desconfortável, por isso é que eu estava a ter que houve ali também uma altura e um limbo de, ok, mais passiva, mais agressiva, até chegar realmente mais à parte da É, assertividade. porque depois existe muito essa confusão e é bom tu falar sobre isso e até sobre a tua própria experiência também. Como é que foi para ti tu encontrares esse equilíbrio? Porque há pessoas que lá está, têm uma comunicação mais passiva, comunicação e forma de estar mais passiva, porque o que é uma comunicação passiva? É deixar, né, passar muita coisa, é não conseguir impor os meus limites, não conseguir dizer que não conseguir expor a minha opinião. E normalmente, quando eu tenho uma comunicação passiva, eu própria também sou uma pessoa passiva, né? Que as pessoas podem fazer o que quiserem, eu não estabeleço limites e não existe ali uma linha que separa, não é? E muitas vezes, quando se fala desta questão da passividade, de passar para uma comunicação assertiva, para um posicionamento mais assertivo, existe o medo de cair na agressividade. Ai, mas se eu disser que não, eu vou estar a ser rude. Ai, mas se eu disser que eu não concordo, vão dizer que eu estou a ser mal educada. Ou se eu tiver este posicionamento, vão dizer que eu estou a ser arrogante. E existe este medo de cair na agressividade. E é muito importante perceber que não é 8 nem 80, né? Eu não vou ser nem uma pessoa passiva nem uma pessoa agressiva, vou ser uma pessoa assertiva. Eu gosto muito do termo de assertividade com empatia. Este é o meu posicionamento, mas eu também compreendo que tu tens um posicionamento diferente. Não é só o meu posicionamento que importa, só a minha opinião que importa. Eu digo que não para me proteger e não para te atacar. E que é uma visão completamente diferente. Eu não quero atacar ninguém, simplesmente quero proteger os meus limites, proteger os meus valores, que foi uma palavra que tu utilizaste, que ainda vamos explorar mais um bocadinho. Um, mas é encontrar este equilíbrio que nem sempre é fácil, porque existe muito medo de cair na agressividade. Enquanto que uma pessoa que se calhar tem uma comunicação mais agressiva tenha medo de cair na passividade, agora vou ser uma pessoa mole, as pessoas vão fazer de mim o que querem. Não, simplesmente comunicar de uma forma diferente, não é? Inevitavelmente eu acho que se vai cair na agressividade, pronto, é inevitável. Pois é uma coisa que tu tens que ir trabalhando. Depois também outro ponto aqui que ajudou muito é, tu quando tu também começas a conhecer-te melhor a tua personalidade, tu começas a sair mais do piloto automático. E o piloto automático é muito aquele registro que todos nós estamos habituados. Levantar-me, ir trabalhar, fazer refeições, aquelas coisas básicas, não é, que toca a todos. Quase não paras um bocadinho para pensar em ti própria, na tua vida, não é? No que é que tu queres, não é? E esta falta de reflexão às vezes também leva para estes extremos. Pronto, é difícil às vezes uma pessoa parar e pensar, e nós não, mas é realmente necessário, isso vai nos trazer muitos ganhos, sem dúvida alguma. E quais foram assim, Pronto. as tuas principais dificuldades quando tu começaste a ser mais assertiva? Porque para mim assertividade é começar a dizer que não. E para mim dizer que não mexe com os nossos relacionamentos, mexe com as nossas relações, mexe com até mesmo tudo aquilo que nós decidimos abraçar, porque eu falo por mim. Eu senti, eu também era uma pessoa
não digo que era uma pessoa passiva, vou ser sincera, era uma pessoa passiva no sentido que, sendo um bocadinho redundante, deixava passar muita coisa, né? E não estabelecia os meus limites, porque eu própria também nem tinha consciência de quais eram os meus limites e de quais eram os meus valores. Então acabava por deixar passar muita coisa. E nesse processo de começar a perceber que, calma, isto incomoda-me, isto deixa-me desconfortável, eu não quero continuar a agir desta forma, reconheci quais é que eram os meus valores e comecei a dizer que não a tudo aquilo que era incoerente com os meus valores. E comecei a dizer que não a pessoas, mas também tive que começar a dizer não a trabalho também, né? Porque era como tu estavas a dizer há bocadinho, que nós temos uma profissão bastante desgastante. Quem trabalha com pessoas, tudo aquilo que envolve ciências sociais e humanas, desde serviço social, desde a parte da medicina, né? E tudo aquilo que envolve trabalhar com pessoas, é muito desgastante e às vezes também é difícil tu reconheceres que precisas dizer que não até a coisas que tu gostas, até coisas que são boas. Hoje em dia eu remomo às vezes para dizer que não a coisas que vocês gostavam muito, mas não. Porque eu sei que isto me vai prejudicar e que não está coerente com os meus valores, né? Valor da saúde, valor da paz, né? Qualidade de vida. E às vezes nós olhamos só para aquelas coisas que são de caras que são más. Mas às vezes até coisas boas, que nós até gostaríamos de fazer, né? Também temos que dizer que não. E não sei, isto foi um bocadinho a minha experiência. Assertividade implica dizer que não, implica nós tornarmos pessoas mais intencionais, mais seletivas relativamente a pessoas, relativamente a ambientes, relativamente a convites, relativamente a projetos, relativamente a trabalho. Tens que ser muito mais intencional, porque tu já não vais aceitar tudo e mais alguma coisa. Não sei se sentiste a mesma coisa. Para o dizer não é mal visto, é quase tipo como uma rejeição. E não é só para o outro lado, para o nosso também, não é? Às vezes também quando nos dizem assim não diretamente, tipo, uma pessoa fica, é sério? Porque é assim, não é sempre sobre o outro, também é sobre nós. Nós lidamos mal muitas vezes com o não. Claro, em níveis de intensidade diferentes, porque o não é muito associado a uma rejeição, mas no fundo nem é. Realmente às vezes as pessoas estão ali, não é? Em pontos de situação diferentes, às vezes vão querer uma coisa, outro outra, e realmente é o melhor caminho. E é o melhor caminho porque realmente tanto passividade a mais como agressividade a mais pode trazer realmente estragos. Pronto, acho que sim, inevitavelmente nós vamos ser mais passivos ou mais agressivos, porque a assertividade também não vai acontecer nos 100%, pronto, mas realmente sem dúvida que o registro da assertividade é o que traz maiores ganhos. Pronto, e acaba por nos ajudar também a andar mais conectados connosco próprios, com o que queremos, porque é o que eu digo, todos nós temos momentos em que nos vamos afastando um bocado dos nossos valores, é a realidade. Opa, a vida acontece, a correria, por mais que uma pessoa diga, eu sou coerente, não, vai acontecendo, pronto, agora é assim, claro, quem já tem aqui esta predisposição para o autocuidado, para trabalhar em nós, provavelmente acorda e desperta mais rápido, não deixa as coisas se alongarem tanto, Eu acho pronto. que o que tu estás a dizer, eu vou só aqui responder à Flora, que a Flora disse, hoje dei um não a uma tablete de chocolate. Isso ainda não consigo. Há coisas e coisas. Para mim é mais fácil dizer que não a trabalho do que propriamente uma tablete de chocolate. Mas pronto, tudo certo, cada um com o seu processo. Mas, e agora, entretanto, distraí-me do que eu ia dizer. Estavas a falar sobre. Valores, valores. E é também entender que acho que a palavra-chave é autoconsciência. Quando tu tens consciência de quais são os teus valores, e por acaso também disse isso hoje na aula que eu dei, tu precisas ter à mão quais são os teus valores. E isso eu bato, é uma tecla que eu bato muito com vocês dentro da Purpose Academy. Valores, 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 toda a hora, para cima e para baixo. Basicamente, em 500 aulas que vocês têm, se calhar em 490 eu falei sobre a palavra valores. Porque quando tu tens consciência de quais são os teus valores, tu antes de tomar uma decisão, tu vais recorrer, ok, quais são os meus valores? Esta decisão está coerente com os meus valores, esta rotina está coerente com os meus valores, aquilo que eu estou a fazer, que eu estou a deixar de fazer está coerente com os meus valores, e ainda que tu, e que é super normal tu estás a dizer que é,
afastar-me, porque vamos imaginar, mesmo que tu tenhas uma lista dos 5 principais valores, que tenhas conseguido reduzir isso ao máximo, vai haver dias em que tu, está lá saúde, família, amizade, liberdade e descanso, por exemplo. Vai haver dias em que se calhar tu vais priorizar mais a tua família, o teu descanso vai ficar um bocadinho de lado, vais priorizar mais, vai haver um mês em que se calhar vais priorizar mais a tua saúde, mas vai sempre, porque a vida é isto, né? A vida é esta dança, né? A vida não é estanca, a vida ela vai mudando e ela é dinâmica. Mas tendo esta consciência, é muito mais fácil calma, esta semana tive aqui algumas coisas que desvirtuaram. Para a próxima semana preciso de ajustar isto ou aquilo. E é fazer isso com consciência, né? Ter essa consciência. E a Viviana está aqui a dizer, né? É verdade, os valores mudam mesmo porque são como uma bússola para a nossa vida. Exatamente, são esta bússola que nos vai orientando. E é ter muito esta consciência de eu posso nem sempre estar perfeita, 100% alinhada com todos eles, mas eles estão aqui, eu preciso de os considerar. E quando sinto um desconforto, ter logo aquele pensamento de calma, estou-me a sentir desconfortável porquê? Porque é que esta semana foi mais pesada? Porque é que este mês foi mais pesado? Será que houve algum dos meus valores que não esteve tão presente? Que tipo de ajuste é que eu posso fazer aqui, ainda que seja um ajuste pequenino? E é olhar muito para este lugar de que as nossas emoções, como tu também falaste muito, da importância das nossas emoções, elas realmente elas orientam-nos. Vamos imaginar que eu tive uma semana em que me senti com mais raiva. Eu senti mais raivosa, senti mais zangada, senti-me, parece que mais impaciente. O que é que se passa? Né? Ou há alguma coisa que me está a deixar desconfortável, algum dos meus valores que foi quebrado, porque isso também gera, né, raiva e gera aquele senso de injustiça, de que não, e o respeito é muito importante para mim, eu estou a sentir que alguma área da minha vida este respeito não está a ser vivido. Então é muito ter essa sensibilidade de perceber quando este desconforto começa a surgir, de olhar para os meus valores e tendo essa consciência é muito mais fácil depois de perceber quais são os ajustes que nós precisamos de fazer e as decisões que nós precisamos de tomar, não é? Sim, porque ajustes vamos ter que fazer sempre, e mesmo, pronto, a roda da vida, não é? Que é uma ferramenta que se usa muito, que é as diferentes áreas de vida que temos, pessoal, trabalho, o lazer, pronto, e realmente elas também não vão estar sempre ali arrumadinhas e perfeitas para nós, não é? É a realidade, pronto, acho que isso é como estavas a dizer, uma dança, é uma harmonia que se vai fazendo, e eu acho que mesmo hoje em dia isso cria muito stress às pessoas, achar que tem que estar ali tudo a acontecer ao mesmo tempo. Não, às vezes realmente vai haver uma área que vai ter que se priorizar mais. Pronto, é a prioridade. E assim como eu estava a dizer, que às vezes nos vamos afastando dos nossos valores, todos nós, também muitas vezes vamos ter que priorizar uns valores em detrimento de outros, não é? São todos importantes, mas tu vais ter que fazer escolhas, ok, dentro disto tudo, o que é mais importante neste momento? E é o que eu digo, mesmo às vezes no trabalho, vai haver alturas em que realmente vai ter que estar mais para o trabalho e se calhar ali a vida pessoal vai ficar um bocado comprometida. O problema é quando isso já é recorrente e começa a ser já um padrão. Fases, vamos ter sempre fases de tudo, não é? Agora quando começa já a ser um padrão é que pode ser, pronto, aqui mais alarmante, pronto. E então é muito. Eu vou só aqui ler 2 comentários e responder uma pergunta que fizeram aqui, mas alguns dos piores momentos da minha vida foram quando os meus valores foram violados, exatamente. E nós nem sempre temos consciência disso, no sentido de que sentimos que estamos a viver uma fase muito dura, uma fase bastante desafiante, e nem sequer temos consciência de que são os nossos valores. Eu só ouvi falar sobre valores. A primeira vez foi em 2021. Eu estudei psicologia. Ok, eu entrei na faculdade em 2012. Meu Deus, estou muito velha. Entrei na faculdade em 2012. E Sim. eu nunca ouvi falar sobre este termo. Também porque é uma coisa também mais das terapias de terceira geração, que tem vindo a ser estudado nos últimos anos e tudo mais. Mas nunca ninguém. Mas olha, eu fiz uma licenciatura, fiz um mestrado, fiz 3 pós-graduações. E só em 2021 é que eu ouvi falar sobre valores num contexto até completamente diferente. Então, é realmente muito importante. Aqui a Susana está a dizer, o olhar para dentro no nosso processo de autoconhecimento permite-nos estar mais conectados com o nosso eu, a nossa essência e desacelerando para vivenciar esse processo, retirando-nos do piloto automático. É muito isso que estavas a falar, né? Do piloto automático. Boa. E desse modo impor limites e priorizar-nos. A Flora está a dizer, hoje sou capaz de defender os meus valores, antes nem sabia quais eram exatamente, esta parte da consciência. Vamos só aqui responder uma pergunta que chegou aqui da Vilânia. Acho que isto é uma pergunta bastante interessante.
é sempre um ponto de virada, uma crise. Ou seja, será que os pontos de virada só acontecem quando uma pessoa tem um momento de crise? O que é que tu achas disto? Eu já Lá tenho uma. está, depende, não é? É como aquele clichê do autoconhecimento, acho que é ele por amor ou por dor. Eu acho que no fundo também é uma mistura, pronto, e também parte aqui já muito da autoconsciência que cada um de nós tem da importância das coisas. Por exemplo, no meu caso, eu sei que eu sempre valorizei muito a minha área. Há pessoas provavelmente, não é, que por mais que estejam no caos que estiverem, não vão procurar, não é? Eu acho que depois tudo é muito individual, não é? E também do valor e do que se prioriza, porque realmente, e tu vês, há pessoas que. Pronto, isto também parte do conhecimento que as pessoas têm da nossa área em si ou de outras, mas hoje em dia tu vês, nós temos serviços de tudo e, de tudo e mais alguma coisa, mesmo eu, mesmo até para trabalhar a comunicação, não é? Profissionais específicos, olha, sei mesmo para trabalhar a comunicação. O que acontece hoje em dia é que eu acho que há muitas pessoas que mais facilmente continuam a priorizar tudo o que é externo. Ok, uma casa, o carro, roupa, pronto, é estas coisas que de alguma forma se cruzam com o nosso dia a dia, do que propriamente a parte interna, porque a parte interna, uma coisa é certa, nós temos que procurar estes ambientes. É o que eu digo, ambientes pode ser livros, E, pode desculpa interromper, acho que a parte interna também acaba por adiar porque não é visível. Tipo, não tá, não, e não tem consequências tão imediatas, não é? Tu, quando é uma coisa externa, tu tens alguma consequência. Ainda este sábado fui dar um workshop sobre autoestima, autocuidado e bem-estar, né? Como é que o nosso bem-estar é impactado pelo nosso autocuidado e pela nossa autoestima. E teve lá uma pessoa que me estava a dizer, mas espera, eu durmo 2 horas por noite e estou bem, não me afeta. E eu, está bem, daqui a uns anos a gente conversa. Como não existe uma consequência imediata, e acho que isto acaba por estar ligado do porquê que muitas vezes o ponto de virada, né, e a mudança acontece no momento de crise, é porque às vezes é preciso um wake-up call, não é? Alguma coisa muito drástica a acontecer para tu conseguires perceber que precisas de mudar. A Mayra até escreveu aqui, no meu caso, o autocuidado a nível de exercício físico e da alimentação saudável veio de um susto através dos resultados de umas análises ao sangue. E é muito mais fácil mudar porque tens os maus resultados de umas análises ao sangue do que mudar porque vês alguém dizer não, mas tu cuidas da tua saúde, tu vais te sentir muito bem e vais te sentir melhor e vais dormir melhor. Enquanto não houver ali uma consequência, não é? É complicado. Não é que todos os pontos de virada precisam de uma crise para acontecer, não é? A maioria acontece porque era o que estavas a dizer. Esta questão de ir pelo amor ou pela dor, a maioria das pessoas vai pela dor. Ou seja, que precisa de estar mal para realmente conseguir aqui despertar. Acabam por ser, as histórias acabam por ser muito semelhantes, né? Como se fosse preciso ir lá abaixo para perceber aquilo que tu precisas e até bate com um bocadinho com o que estavas a dizer, que a minha abordagem dentro da psicologia vai um bocadinho por aí, que é que tu não precisas estar no lodo, não precisas estar mal para, para procurar ajuda e para mudar. Mas a verdade é que a maioria das pessoas ainda precisa de uma crise para ter ali uma mudança significativa. à medida que nós começamos a sentir muito desconforto connosco próprios, sem dúvida que é um gatilho. Claro que ainda é muito por este caminho, não é? Que nós decidimos investir em nós, sem dúvida alguma. Não acredito que seja só em dias de sol, não é? Que está tudo super bem, que eu vou decidir e vou investir na minha personalidade. Não, realmente eu acho que quem realmente investe é porque realmente nota que o desconforto vai vindo e se calhar já também com alguma frequência. Pronto, e por mais, e é o que eu digo, acho que ser psicólogo, claro que nos ajuda em muita coisa, mas nós próprios também temos muitos pontos cegos sobre nós, não é? Ou seja, há muitas coisas que nós não conseguimos chegar lá sozinhos. Às vezes até nos dizem, olha, já paraste isto, aquilo, e nós ficamos, olha, sério? Pronto, então é isso, estes pontos cegos existem, e não significa que por ser da área que vamos conseguir ter aqui este foco sobre nós a 100%. Não. Há partes mais específicas, até porque imagina, às vezes mesmo ao explorar até a nossa história, os nossos padrões, há coisas que nós não estamos a conseguir perceber o porquê. Ok, porquê? Às vezes precisamos ali de outro olhar, não é? De um profissional que nós confiamos, não é? Porque sabes que eu também tenho notado muito isso. Às vezes as pessoas também não avançam
porque às vezes também ainda não sentiram se calhar confiança em algum profissional e nós sabemos que isso É outra coisa que acontece muito na nossa área e que faz com que as pessoas só procurem ajuda quando já estão muito mal, porque existe muito aquele receio, né, de tu te abrires e de tu conseguires confiar, porque eu acredito que a nossa área, eu não vou dizer que é a mais sensível de todas, para não ser aqui injusta com outras áreas que também são bastante sensíveis, né, das terapias e tudo mais, mas a nossa área pá, é aquela área que tu tens de ter mesmo, tu tens que acreditar mesmo no profissional que tu tens à tua frente. Porque ainda que tu, quando vais ao médico, tu também tenhas que expor muito de ti, pá, o médico tu não vais lá todas as semanas. Tu não falas com o médico sobre os teus traumas mais profundos, sobre os teus pensamentos mais obscuros, aquelas coisas que tu pensas que tu nem gostas de dizer em voz alta porque o que é que as pessoas vão pensar se eu disser isto em voz alta, não é? Não, é muito esta importância, né, de nós nos conectarmos com a pessoa que nós temos à nossa frente e por isso é que muitas vezes as pessoas também adiam, porque até tu encontras alguém com quem tu te sintas confortável para literalmente abrir a tua vida e permitir-te ver de todas as formas, literalmente, não é? Teres ali um espelho à tua frente, é um processo doloroso. E mesmo sendo psicóloga, reconheço que é um processo bastante doloroso, não é? sim, 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 é. E depois, pronto, e depois é aquela questão, às vezes corre mal e eu agora até estou a falar, pronto, de outras pessoas que até nos possam estar a ouvir, mas acontece, por exemplo, uma má experiência com psicólogo, às vezes nem é má experiência e nem quer dizer que o profissional não tenha a qualidade, mas realmente é a realidade, às vezes não criamos ligação. Também já aconteceu comigo, eu atendo pessoas e a coisa não, opá, o processo ficou por ali, não avançou. Pronto, muitas vezes realmente não vai existir esta ligação. E não quero, mas o que acontece na psicologia é diferente porque as pessoas, quando acontece não haver a ligação primeiro, ficam ainda mais resistentes a procurar outros. Tipo, eles são todos iguais, é tudo a mesma coisa. Já existe uma crença da sociedade, né? Sim, E quando isso acontece, ainda vem reforçar mais essa crença. É. exato. Sim, sim. Então eu acho que também hoje em dia, pronto, é o que eu digo. Nós também temos uma base muito de preconceitos e cada um de nós tem os seus preconceitos e acho que isto é uma desconstrução também que nós vamos fazendo, assim como temos preconceitos, também temos aqueles pensamentos lixo que não interessam para nada, intrusivos, e isto realmente é muito íntimo e poderes partilhar com alguém, não é? Que te passe a confiança a nível profissional, porque há coisas que tu até vais preferir partilhar com alguém que é neutro do que alguém, por exemplo, até conhecido, porque o conhecido, não é? Tem uma parte emocional, o neutro, porque às vezes as Não. pessoas não percebem muito bem porque é que o psicólogo, sendo possível, convém não saber nada sobre porque vai ser neutro e não vai estar ali a favorecer lados. Uhum. Pronto, era Eu mais queria que falasses uma. também um bocadinho. Houve uma coisa que tu partilhaste comigo que eu acho que também é importante passarmos esta mensagem aqui no teu processo de autoconhecimento, que uma das coisas que mais teve impacto em ti foi quando tu conseguiste aprender, a diferenciar aquilo que tu podias controlar daquilo que tu não podias controlar. E que isso teve uma mudança muito grande para ti. E que nem sempre é uma coisa fácil, né? Porque nós ouvimos falar muito, eu própria tento praticar isso na minha vida e passar isso para as pessoas, que é abrir mão do controle, né? Saber aquilo que tu podes controlar, aquilo que tu não podes controlar, aquela tal oração da serenidade, ai, é serenidade? Para, acho que sim, né? Dos alcoólicos anónimos que se usa muito e que eu uso em muita coisa na minha vida, né? Deus dá-me a sabedoria para perceber aquilo que eu posso controlar, aquilo que eu não posso controlar, para abrir mão daquilo que eu não posso controlar, não é? E fazer aquilo que eu posso fazer para mudar. E achei interessante quando tu falaste que isso foi um dos pontos que mais impactou o teu próprio processo. Como é que foi para ti conseguires abrir mão do controle? Sim, foi por isso é que, pronto, uma das coisas também que comecei a aplicar foi a escrita. Pronto, escrever sobre nós ajuda imenso. Pronto, é a realidade. Pronto, e realmente eu consegui, opá, desenhar aquela roda, não é? Pões no meio o controle e à volta o não controle. E depois começas, porque isto também é muito individual, começas a pôr dentro, ok, o que é que está dentro do controle? O que é que está à volta do não controle? E eu percebi que realmente o nosso cérebro gasta uma energia, pá, enorme mesmo na parte do não controlo. Tipo, coisas que não controlo, coisas que não quero que aconteçam, mas nós também temos uma parte que é coisas que eu quero que aconteçam e controlo. Pronto, e automaticamente eu também quando trabalhei mais as minhas emoções, não é? Os meus valores, voltar-me a reencontrar,
também com os meus valores, haver aqui maior, não é aquela, pronto, aquela coerência a 100%, mas haver um maior alinhamento, pronto, tu automaticamente também vais começar a ter para já hábitos no dia a dia que te aproximem da parte que tu controlas, não é? Porque é o que eu digo, o que nós controlamos na vida está muito ligado à nossa autorresponsabilidade, não é? Nós temos uma responsabilidade, mediante as circunstâncias, mediante o passado, mas nós temos sempre, daqui para a frente, a nossa parte e o que é que podemos fazer. E é o que eu digo, todos nós temos 24 horas, eu acho que nós usamos também muito mal o nosso tempo. E eu falo por mim própria. Eu também tenho vindo a mudar vários hábitos e a forma como eu gasto tempo. E realmente comecei também a planear melhor os dias, porque eu também sou uma pessoa assim bastante desorganizada, pronto. E também passei a ser também uma pessoa mais organizada, pronto. És ou eras? Era. Há dias que ainda. Estás no Pronto, processo de ser uma pessoa mais organizada. assim, assim, mais organizada, planear melhor também como é que vai ser o meu dia, Mas pronto, já sei. o que tu acabaste de dizer aí foi. Isso é um processo, é um caminho, porque até vou voltar um bocadinho atrás ao que tu estavas a dizer, não é? E para quem não consegue visualizar, eu vou tentar aqui explicar. Mas imaginar que vocês têm assim uma roda, né? Uma roda aqui. E dentro desta roda, dentro deste círculo, vamos imaginar que isto é um círculo, né? Vocês têm uma bolinha pequenina dentro deste círculozinho, vamos imaginar que são os meus dentes, tá? Que é aquilo que vocês conseguem controlar. E a nossa vida, ela é este círculo todo. Só que dentro daquilo que é a nossa vida, existe um círculo muito pequenino que é aquilo que nós podemos controlar. Só que a maioria do nosso tempo, nós estamos focados naquilo que nós não podemos controlar. Nas atitudes dos outros, na mudança dos outros, naquilo que os outros pensam, naquilo que os outros fazem, deixam de fazer, na opinião deles relativamente a nós, no tempo, na política, em coisas que não temos assim, não conseguimos controlar de forma imediata, não é? Política até podemos votar num partido diferente, mas será que eu hoje vou ter uma ação direta naquilo que é a política do país? Não. Então, às vezes, nós ficamos a reclamar, a gastar energia. Não quer dizer que não nos vamos preocupar com essas coisas, não quer dizer que eu não vá preocupar com as atitudes do outro, com o comportamento do outro, com aquilo que o outro é ou deixa de ser, mas será que eu tenho um impacto tão direto nisso, não é? E quando nós começamos a ter esta mudança de pensamento, esta mudança de perspectiva, tirar o foco daquilo que eu não consigo controlar e começar a colocar o foco naquele círculo mais pequenino da minha vida, mas que é aquilo que eu consigo controlar de uma maneira direta, os teus comportamentos acabam por mudar, porque tu estavas a dizer coisas muito interessantes, que é, tu passas a gerir melhor o teu tempo, porque tu deixas de gastar tempo com coisas que não controlas. Tu mudas os teus hábitos, porque isso sim, tu podes controlar, não é? Os comportamentos que eu tenho no meu dia a dia, isso está no meu controle. E tu passas a colocar aí o foco. Tu passas a ser uma pessoa mais organizada, porque tu percebes aquilo que depende de ti, e que aquilo que depende de ti, se não foste tu a fazer, mais ninguém vai fazer. Então tu começas a ter mais tempo para te focar nas tuas coisas, porque deixas de gastar energia, gastar tempo com aquilo que tu não podes controlar. E é muito interessante como é que depois as coisas acabam todas por se alinhar umas com as outras. Tu tens mais paz, porque tu não gastas tanta energia com coisas que não podes fazer nada a respeito. Tu começas a perceber quais são também os teus limites, não é? Já, não, isto aqui não vale a pena, não é o meu foco. Tu passas a ter muito mais foco em ti, nas tuas coisas. Às vezes, quando as pessoas me perguntam, Petra, como é que eu deixo de me comparar com os outros? Para já, a comparação é uma coisa que é impossível de deixar de não existir, porque nós vivemos por comparação. Com comparação positiva também, desde que nós nascemos, nós temos que nos comparar com a pessoa que já fala, com a pessoa que já anda, para nós aprendermos a andar e para nós aprendermos a falar. Então a comparação é uma coisa inerente ao ser humano. Temos é que entender que quanto mais focada tu estiveres no teu próprio processo e na bolinha pequenina daquilo que tu controlas, menos margem para a comparação tu vais ter. Porque estás tão focado em ti, nas tuas coisas e naquilo que tu controlas, que não tens muito espaço para te comparar com as outras pessoas, né? Vais simplesmente olhar para o lado até para modelar alguma coisa que também faz sentido para ti, mas não com aquela comparação negativa. Então foi muito interessante toda esta lógica que tu fizeste, porque ok, eu percebi que precisava de canalizar a minha energia naquilo que eu controlo e tirar o meu foco e a minha energia daquilo que eu não controlo e depois começar a fazer estas mudanças consequentemente, né? Mudar os meus hábitos, mudar o meu comportamento, gerir o meu tempo para aquilo que realmente me faz sentido, ser mais organizada.
vives de forma mais alinhada com os teus valores, isso acaba tudo por ser uma consequência, não é? Sim, sim, no fundo é isso. E era como eu estava a dizer no início da live. Pronto, tu, claro, já tens aqui esta experiência com as lives, criaste a comunidade e eu tive que ir ver, não é? Lá está, no fundo eu estou-me a comparar. Olha, não é que temos que estar na mesma posição, não é isso? Acho que cada uma tem o seu caminho, tem os temas que gosta mais, menos, mas, por exemplo, o facto de dizer, olha, andei a ver lives, andei ali a vigiar, a ver como é que a coisa se Tu também, processa. mesmo antes de nós termos marcado esta live, tu deves ser das pessoas que já viu todas as minhas lives. Ah, sim, sim, já fui vendo, sim, antes até de entrar na comunidade, não é? Depois identifiquei-me bastante com o teu trabalho, mas o que é que acontece? A comparação vai existir, sem dúvida alguma, mas lá está, é perceber até que ponto também ela é saudável. Por isso é que há muita gente até diz, olha, deixei de seguir X pessoa, deixei, opa, porque realmente se calhar às vezes ver muitos conteúdos de uma determinada pessoa numa determinada fase que nós estamos, se calhar também realmente pode nos ajudar porque todas nós às vezes estamos em fases diferentes, não é? E pode não fazer tão bem às vezes. E quando estamos a falar em hábitos, é mesmo coisas pequenas, pequenas pausas ao longo do dia. No fundo, são aquelas atividades terapêuticas, não é? Que nós chamamos que é atividades prazerosas, não é? Pequenas coisas, não é? Que ajudam muito nós a estarmos mais focados no presente, pronto, e é o que eu digo, o nosso cérebro não está preparado para estar 100% no presente e não é suposto. Nós precisamos de ir ao passado, não é? Buscar forças, momentos, sei lá, até que superamos e vimos que conseguimos. Pronto, o futuro também é importante, precisamos também, não é? De pôr aqui em perspectiva o que é que queremos, o que é que não queremos, mas realmente o piloto automático faz com que realmente o presente nos fuja entre os dedos e isso depois torna-se mesmo um problema. Pronto, e quando nós começamos a tentar ter rotinas mais alinhadas connosco, nós conseguimos ter momentos mais no presente. Não vamos estar sempre no presente, como é óbvio. Momentos no presente é pequenos momentos, ok? Eu estou a tentar-me concentrar mais no que é que eu controlo. E o que é que eu controlo? Era como estavas a dizer, ok, que hábitos é que eu quero ganhar? Onde é que eu quero gastar o meu tempo? E também fazer esta diferença. Onde é que eu estou a gastar muito tempo onde não interessa muito e não me está a acrescentar? Não é? E claro que o não controlo está muito associado aqui à parte do quê? Do passado, das circunstâncias, coisas que nós queríamos que tivessem sido diferentes. Então nós temos aqui esta parte do não controlo. Óbvio que o nosso cérebro vai nos levar para lá, mas se nós trabalharmos então aqui a nossa autoestima, o nosso autocuidado, claramente no nosso cérebro, nós vamos consegui-lo levar estrategicamente. É que isto é mesmo uma estratégia, nós fazemos de o levar a que ele seja realmente mais focado aqui no controle, ou seja, nas coisas que dependem de mim. E é como estavas a falar no círculo do meio, como eu digo, é coisas que eu controlo, coisas que eu quero que aconteçam e que dependem de mim. E se nós fizermos este exercício connosco próprios, nós vamos ver que realmente há muita coisa que até depende de nós. Exato. Não vou Às dizer vezes podemos não ter uma influência a 100% em alguma coisa, mas vamos imaginar que tu estás a passar por uma situação e que, sei lá, na situação que estás a passar no teu trabalho, na tua vida pessoal, sei lá, tu não controlas tudo, mas tu controlas 5%. De 100% desta situação, eu tenho 5% de influência. Mas às vezes nós estamos focados nos 95% de que nós não conseguimos influenciar. Ah, mas não, eu não consigo controlar isto e não consigo influenciar isto e não tenho mão sobre isto. Ok, mas se calhar consegues controlar 5%. Então, nesses 5% que tu consegues controlar, tu tens que dar 100%. E é aí que sim, tu vais canalizar a tua energia. É nos 5% de influência que tu tens, no 1% de influência que tu tens, e não nos 99%, não nos 95%. E outra coisa que estás a dizer é que eu gosto muito de olhar para esta parte de nos focarmos naquilo que nós podemos controlar e abrirmos mão daquilo que nós não podemos controlar e focarmos no momento presente como um treino. É um isto é um treino. É um treino. E quanto mais tu treinas, mais esse músculo fica desenvolvido. Então, tanto que tu depois começas a ganhar uma resistência a não viver no momento presente. Pelo menos, eu senti muito isso. Ainda é uma dificuldade para mim focar-me numa coisa de cada vez, mas começou a tornar-se mais fácil quando eu comecei a perceber, primeiro, que para mim
eu vejo muito como um estilo de vida. Esta parte de nós vivemos de uma forma mindfulness, vivemos em mindfulness, como a nossa querida Susana da Purpose Academy fala tanto, da leveza de ser. Nós conseguimos, lá está, treinar a nossa mente para estarmos constantemente no momento presente. E hoje em dia eu noto uma resistência quando é para me focar em várias coisas. Então, hoje em dia, se calhar não, eu sou muito mais seletiva até na quantidade de coisas que eu pego ao mesmo tempo, na quantidade de projetos que eu pego ao mesmo tempo, na quantidade de tarefas que eu consigo fazer ao mesmo tempo, na quantidade de coisas que eu digo que sim para uma semana, porque o meu cérebro começou a ficar resistente a focar-se em várias coisas ao mesmo tempo. Para mim é muito difícil, hoje em dia, eu estar focado em várias coisas, porque o meu cérebro já percebeu, calma, não é por aí. Porquê? Porque ele já começou a ficar treinado a focar-se numa coisa de cada vez. Então, isto no início custa muito, porque, como estavas a dizer, o nosso cérebro está constantemente aí para trás, para a frente, mas raramente está aqui e agora. Né? Ele está sempre no que é que eu vou fazer depois e o que é que aconteceu antes e não está no presente. Mas se nós começarmos a treinar de uma forma intencional, por esse músculo, acaba por ficar mais desenvolvido, não é? Por aí. É como quem faz desporto, não é? Precisa não é? De ser consistente, não é? E connosco próprios, com o nosso interior, não é diferente, não é? Claro que pensamentos negativos vão vir sempre, mas aprende-se a lidar de outra forma com as coisas. E lá está, o não controle, ele existe e vai existir sempre. Mas acabamos por ganhar a capacidade de não passar lá tanto tempo. E isto consegue-se. Agora lá está. Existe treino, sim, existe. E eu também treinei. Hoje em dia já consigo pôr muito mais em prática, claro que sim. Mas às vezes são coisas muito específicas também que nem sempre sozinhas conseguimos chegar lá. E às vezes são pequenas coisas, mas que também não é de caras que se consegue escalar. E automaticamente nota-se muito. Quando temos esta capacidade também de estarmos mais focados no que controlamos e no que depende de nós, claramente nós também vamos nos sentir com mais energia e mais focados. Portanto, é o que eu digo, apesar de saber que tenho, apesar de toda a minha desorganização, não é? Mas eu hoje em dia consigo dar ali um alinhamento diferente, por exemplo, na agenda, que não conseguia, por exemplo, antes. Era o que estavas a faltar de tarefa em tarefa. Claro que acontece, mas já não é com tanta frequência. Sim, e é importante dizeres que acontece, porque em nenhum momento, quando nós falamos sobre alguma coisa, quer dizer que nós somos perfeitas relativamente a isso, não é? Nós descambamos. Há coisas que a pessoa tem dificuldade em dizer que não e acaba por dizer que sim quando não quer. Às vezes passas ali uma semana, estás muito na ruminação, na reclamação. Acontece, nós somos humanas, né? Simplesmente acabamos por estar mais treinadas para esse olhar, não porque somos psicólogas, isto é importante dizer, mas sim porque somos pessoas que investimos no nosso próprio processo, porque a psicologia ajuda-nos a estar atentos ao outro e não atentos a nós, né? Para nós estarmos atentos a nós, precisamos passar pelo nosso próprio processo. Isso é importante dizer, não somos perfeitas, não é? Sobre aqui o comentário da Flora, que podemos não controlar a situação, mas podemos controlar a nossa reação, sem dúvida. Isso é sempre uma coisa que está no nosso controle e na nossa responsabilidade, né? Controlarmos a nossa reação diante da situação. Sem dúvida. E isto, pronto, lá está, é um processo ao longo da vida. Não vamos ser perfeitos, simplesmente vamos conseguir, é o que eu digo, vamos conseguir fazer as coisas com mais frequência do que fazíamos antes. Pronto, e mesmo todos estes exemplos que eu fui dando aqui são coisas que hoje em dia consigo realmente fazer com mais frequência e mais vezes, coisa que nem sempre aconteceu e nem sempre foi assim, não é? Porque ninguém nasce num berço de inteligência emocional, assertividade e por aí, não é? Eu É acho uma que isto coisa que também, vai desenvolvendo. pronto, eu acho que também tem que partir de nós. E é o que eu digo, quando nós começamos a priorizar realmente cuidar de nós, do nosso interior, nós automaticamente também procuramos, é inevitável. Isto também vai muito era o que eu estava-te a responder há pouco. Nós procuramos também mediante o quanto priorizamos, não é? O quanto priorizamos. Se eu priorizo a minha saúde mental, se eu priorizo o meu autocuidado, a relação comigo próprio, inevitavelmente, não é? Eu vou ter sempre um ponto a favor para eu procurar mais e investir mais. Pronto, É isso. esta autocuidado. Olha, para fecharmos, e já podes dizer que já fizeste uma live, ok? Já não é um bicho-papão, acho que percebeste que não morde.
É verdade, já veio aqui para a minha lista de conquistas. É isso mesmo. Só fazendo uma última pergunta para fecharmos. Se eu tivesse que responder isto só numa resposta, né? Como é que o autoconhecimento te ajudou a viver uma vida com mais sentido? A ter mais hábitos que me ajudam a estar mais coerente com os meus valores, sem dúvida. Acho que aqui os hábitos estão muito associados também aos valores que nós queremos ter no dia a dia. Pronto, é o que eu digo. Vai havendo estes desencontros com eles, mas acho que os hábitos ajudam-nos a aproximar dos valores que queremos para o nosso dia a dia. E eles vão mudando, eu acho que alguns vão ficando ali mais fixos. Mas vão mudando, claro que sim. Uns mais fixos, outros mais. Mas ter esta capacidade, eu acho que para mim hábitos é aqui uma palavra-chave. Boa, para mim também. Boa. Ai, obrigada, obrigada pela confiança, obrigada pela partilha, obrigada por te ter superado e por teres dado tanto, que acho que foi muito útil mesmo e tocaste aqui em pontos muito importantes, pontos que nós defendemos muito na Purpose Academy, por isso é uma honra ter-te como nossa aluna e como nossa integrante, porque são pontos que nós tocamos muito dentro da comunidade e que fazem todo o sentido para nós vivermos uma vida com mais propósito e com mais sentido, por isso muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aí. Obrigada a todas as pessoas que estiveram desse lado aqui a apoiar a Eliana e esta live. Muito, muito, muito boa. E aconselho depois a ver também, porque acho que é um bom cartão de enfrentamento. É vermos aquilo que somos capazes de. Nós vermos a nós próprios, não é? É aquela parte. É difícil, é É. difícil, é difícil. Boa, olha, como a Flor está aqui a dizer, nem diria que é a primeira live, foi tão leve e natural, continua. Muito bem, continua. É isso mesmo. Olha, e todos vocês, continuação de uma boa noite, um beijinho muito grande e vemo-nos próximo mês para uma próxima conversa com propósito. Vamos ver qual é que é a próxima integrante da Purpose Academy que eu vou apanhar aqui. Está bem? Um beijinho muito grande. Tchau, tchau e boa noite.